Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Faremos menção a partir do versículo de número 29. Melhor, a partir do versículo de número 28. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, esse texto sagrado remete para nós um dos momentos críticos da história de Israel, aonde o povo havia sido levado para o cativeiro e estava sob o domínio dos babilônicos. O exílio se dá justamente por conta da rebeldia e da consequente apostasia que o povo agora havia estado com Deus. Os judeus, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da promessa, ignoravam os auxílios, os avisos, as recomendações das pessoas às quais Deus levantava para orientar a eles, dizendo: o caminho que vocês estão trilhando é um caminho errado. Isso que vocês estão praticando está entristecendo o coração de Deus. Deus maravilhoso e bondoso como é, não deixou de orientar e de recomendar ao povo que eles precisavam manter a santidade, que eles precisavam manter um relacionamento saudável com Deus. Como o povo não dá ouvido à voz dos profetas, como o povo não dá ouvido à voz de todas aquelas pessoas que Deus levanta para dar a eles um alerta, Deus agora permite que os babilônios viessem e invadissem Judá. Aqui nós aprendemos a primeira lição de toda essa história, que aquilo que de mais valioso nós temos e precisamos preservar é a nossa comunhão com Deus. Não há nada mais valioso, não há nada mais elevado do que nós mantermos esse compromisso e essa relação estreita com o nosso Criador. Como bem foi falado aqui pelo irmão que me antecedeu acerca da história de Davi, quando Davi passa por todo aquele processo, e ele vai escrever ali o Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, não retire de mim a tua presença. Era como se Davi estivesse dizendo: olha, eu entendo aonde eu errei, eu sei aonde eu errei, e se o Senhor quiser tirar qualquer outra coisa de mim, eu estou disposto a perder, porque eu sei que eu falhei.
Se o Senhor quiser tirar o meu reino, se o Senhor quiser tirar a minha riqueza, se o Senhor quiser tirar o meu status, pode tirar, mas tem uma coisa que eu tenho por mais valiosa na minha vida, e isso eu imploro que o Senhor não arranque de mim, é a tua presença. É essa amizade que nós temos, essa eu não quero perder. E o sábio Salomão escrevendo, ele vai dizer, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. É do nosso coração, aonde está ali as decisões que nós tomamos e que irão influenciar diretamente o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida espiritual. Então Salomão recomenda: guardem o coração de vocês, mantenham a comunhão de vocês, mantenham um relacionamento diário com Deus. Uma invasão como aquela que aconteceu em Judá, vindo agora como resultado da desobediência a Deus, não era algo belo, não era algo bonito de ser visto. E Ananias, Misael e Azarias viram ali muitas das pessoas que eles conheciam serem assassinadas, viram os seus familiares serem assassinados, viram pessoas que comumente eles conheciam serem mortos das piores formas possíveis. Eles viram até mesmo a crença que eles tinham em Deus tentar ser estremecida por aquele povo, porque eles ouviam falar do Deus a quem eles serviam. Os seus pais falavam das histórias do Deus de Israel. Todas aquelas pessoas se reuniam para falar do Deus a quem eles serviam. E eles diziam: olha, nós somos de uma linhagem especial de pessoas. Nós não somos um povo qualquer, nós não somos uma comunidade qualquer de pessoas, mas nós somos um povo que foi escolhido pelo Deus verdadeiro. Nós somos de um povo que os antepassados de vocês fizeram o mar se abrir. Vocês são da linhagem de um povo que certo dia orou e Deus parou a rotação da terra para que o nosso povo triunfasse contra os inimigos. Olha, os antepassados de vocês, eles eram tão ousados que certa vez ele se agarrou com um anjo, e enquanto esse anjo não entregou a bênção a ele, ele não largou aquele anjo. Olha, vocês são de uma linhagem notável, de um Deus que não teme e não perde para ninguém. Mas quando chega a vez deles experimentarem a ação desse Deus, quando chega a vez deles agora verem Deus agir, o que eles veem é destruição, é assassinato, é o templo ser saqueado e os utensílios sagrados serem levados para uma terra estranha. Aqueles jovens tinham tudo para esquecer toda aquela crença que eles tinham aprendido até então, porque ele agora vê tudo aquilo acontecer diante deles. Mas eles guardaram a palavra no coração. Eles não se esqueceram daquilo que eles aprenderam. Eles vinham de um contexto onde a adoração do Deus deles não havia uma figura, não havia uma estatueta, não havia nenhum tipo de representação. Mas quando eles adentram a Babilônia, eles conseguem agora ver diversas pseudo-divindades.
E estatuetas dessas divindades estavam espalhadas por toda parte. E quando eles agora são levados para servir ao rei, eles propuseram firmemente no seu coração não se contaminar. O interessante é que Deus não apareceu para eles, Ross. Deus não levantou um profeta e disse assim: se vocês forem fiéis, eu vou fazer vocês triunfarem na terra da Babilônia. Não. Deus não apareceu teofanicamente para eles e disse: sejam fiéis que eu vou garantir o cuidado de vocês nessa terra estranha. De forma alguma. Não tiveram nenhum sinal, não tiveram nenhuma revelação, não receberam nenhuma profecia. Mas eles tinham algo valioso dentro deles, era a palavra guardada no coração. Eles acreditavam, se os nossos antepassados vivenciaram tudo aquilo que nós ouvimos falar, o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Nós vamos agora escolher não se contaminar. E como eles foram fiéis a Deus, Deus foi fiel a eles. Seja fiel a Deus que você nunca vai ser envergonhado. O salmista, escrevendo o Salmo de número 38, o verso 5, ele vai dizer que o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade ultrapassa as mais elevadas nuvens. Nós servimos a um Deus que é fiel àquele que tem compromisso com Ele. Mais adiante, Salmo 89, o verso 1, ele vai dizer: olha, eu cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca eu anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Porque nós servimos a um Deus que não deixa o justo desamparado e não permite que a sua descendência venha mendigar o pão. Nós servimos a um Deus fiel. Então não tema aquilo que o poderoso da terra pode fazer para conosco, porque o Deus a quem nós servimos, como estava já o comentário dentro de Jericó, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus exaltado. Mesmo em meio ali àquele contexto completamente pagão, por conta da fidelidade daqueles jovens, você vai encontrar no capítulo de número 2, que eles são elevados a postos importantes dentro da instituição governamental da Babilônia. Não somente esses três, mas também Daniel, que é o autor do livro, vão estar agora trabalhando diretamente para aquele governo. E quando parecia que aquela primeira prova havia passado, eles já estavam trabalhando, já tinham visto Deus operar na vida deles. Agora mais uma prova se levanta diante daqueles três jovens. O rei da Babilônia acorda um dia e ele decide construir uma enorme imagem que deveria medir ali em torno de 27, 30 metros de altura e 2,70 metros de largura, mais ou menos. Não satisfeito em construir aquela estátua, ele vai dizer: eu vou reunir toda a minha elite do governo. Eu vou reunir todos os povos importantes da Babilônia e o povo do modo geral, para que estejam aqui adorando a essa imagem que eu construí. O rei então faz uma convocação e ele manda ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, juízes, governadores de todas as províncias, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos esses homens, para que estivessem presentes naquela grande cerimônia.
Então o rei agora anuncia por meio do seu arauto, dizendo: quando vocês ouvirem o som da buzina, do pífaro, da harpa e de toda sorte de instrumentos de música, vocês devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Aqui nós observamos que o mundo, ele impõe as regras e os costumes às pessoas. O mundo exige uma lealdade por meio da força, por meio da opressão, por meio da imposição do medo. Naquela época, por medo do fogo, e hoje, por meio da reprovação social. Aquilo que nós entendemos biblicamente como algo que é errado e que desagrada a Deus, muitas das vezes é vaticinado pelas pessoas que estão lá fora. E as pessoas agora que até entendem o conceito daquilo que é real e biológico, precisam da credibilidade a algo extremamente alheio e dislexo da realidade, por medo de serem agora rejeitados e afastados do convívio social. Por medo dessa rejeição, as pessoas abraçam ideias que dentro delas, elas sabem que é errado. Porque o mundo, ele trabalha dessa forma. Mas aquele que é fiel a Deus, ele diz: eu não sou obrigado a nada, mas eu proponho firmemente não me contaminar. O próprio Jesus, enquanto esteve entre nós, ele disse: olha, o céu é para quem quiser. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando ele falou para aqueles que estavam dentro da igreja, Roça, ele disse: eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba a porta de ninguém. Ele trabalha com voluntariedade. Ele trabalha com pessoas que estão dispostas realmente a se doar e a entender que nós precisamos fazer de tudo nesta vida para agradar a Deus. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que entendem o seu chamado, mesmo diante da morte, eles permanecem firmes naquilo que eles aprenderam. Quando o arauto do rei faz o chamado, dá o aviso, e todo instrumento de música é tocado, 3 homens, no meio daquela imensa multidão, permaneceram de pé. 3 homens que sabiam o Deus a quem eles serviam, permaneceram de pé. E aí, chegaram os acusadores, chegaram aquelas pessoas que há pouco tempo atrás haviam tido as suas vidas poupadas, porque aqueles 3 oraram, intercederam pela vida de Daniel, para que ele pudesse dizer o sonho do rei e dizer a sua interpretação. Durante a nossa vida, nós iremos nos deparar com essas pessoas, que muitas das vezes são ingratas. E se nós lidamos com isso, imagina Deus, que dar a nós tudo aquilo que temos, a respiração, a saúde, a condição de estarmos aqui hoje. E muitas pessoas rejeitam o seu chamado. Mas nós que somos conscientes daquilo que somos e daquilo que aprendemos, nós permanecemos fiéis a Deus, independente daquilo que o mundo faça. Nós precisamos ser fiéis, porque Ele deixou para nós uma promessa,
que viria nos buscar mais uma vez, e nós servimos a um Deus que não mente, em que nele não há sombra nenhuma de variação, e se ele prometeu, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Nós não nos reunimos aqui por uma mera obra do acaso, mas é porque nós entendemos que aquele que nos chamou, ele se responsabiliza pela nossa vida. O rei manda chamar aqueles 3. Rapaz, fiquei sabendo que vocês não se curvaram diante da imagem que eu mandei erguer, mas eu vou ser bom, eu vou ser generoso, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou mandar tocar novamente, e quando vocês ouvirem a música, vocês vão ter que se dobrar diante desse Deus, diante dessa imagem. E tem uma coisa: se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês dentro daquela fornalha. E eu digo mais: qual é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão? Aqueles 3 jovens, cheios do Espírito Santo, olha para o rei e diz: rei, a gente não precisa nem lhe responder acerca desse negócio, porque a gente já sabe como é que o nosso Deus age. A gente tem as histórias bem gravadas aqui na nossa mente. Nós servimos a um Deus que pode nos livrar, rei. Mas a fé deles não é mostrada agora, é na sequência. Se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos, não nos prostraremos, não adoraremos a essa imagem. Eu sei que ele pode, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus na minha vida. Ele continua no lugar onde ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Fique sabendo, rei, se ele não nos livrar, nós ainda assim permaneceremos fiéis a ele. O rei manda aquecer a fornalha ainda mais, manda amarrar aqueles 3 jovens, joga eles lá dentro. Aquelas pessoas que levaram eles agora são consumidas pelo fogo, e os 3 caem lá dentro. Imagino eu a cena, o rei diante daquela fornalha, olhando e todo mundo comentando ali, aqueles líderes: realmente agora acabou para esses 3 aí. Pronto, agora vamos ver quem é que vai substituir Sadraque lá na região onde ele está. Quem é que vai substituir Mesaque? Quem é que vai substituir Abednego? Vamos se organizar aqui para a gente começar a dar as propostas ao rei. Enquanto eles estão pensando isso, o rei se levanta. O rei se levanta de onde ele está sentado. Eu imagino o rei limpando o olho assim, olhando para dentro da fornalha, e ele olha para aquelas pessoas que estavam ao lado dele e diz: rapaz, me diga uma coisa, foi quantas pessoas que a gente jogou lá dentro? Foram quantos que a gente jogou? E as pessoas olham e dizem: nós jogamos 3, foi Sadraque, foi Mesaque e Abednego. Então ele olha e diz: olha aqui comigo para ver se eu não estou vendo nada demais, porque eu estou vendo 4, e um é semelhante ao filho dos deuses. Eu estou vendo os 3 que a gente jogou lá dentro, mas aquele 4º ali, ele é diferente. Aquele 4º ali, ele não é normal, ele tem um aspecto diferente, ele é dos filhos dos deuses. E aquele que deveria ser o instrumento de morte, se tornou um instrumento de libertação para aqueles homens. Aquele fogo que deveria consumir os seus corpos, consome as cordas que eles estavam amarrados, mas o registro sagrado diz para nós: nenhum só fio de cabelo deles foi queimado. Deus é tão poderoso que ele vai mais além, nem cheiro de fumaça havia neles. Aqueles que foram fiéis a Deus até a morte, Deus os sustentou no fogo, porque o fogo que ardia dentro deles era mais quente do que o fogo daquela fornalha.
Aquilo que era humano foi consumido, mas aquilo que era daqueles 3 jovens permaneceram intactos, porque não há Deus que possa salvar, não há Deus que possa livrar como Deus a quem nós servimos. E aquele rei agora emite um novo decreto, e ele vai dizer: olha, por mim agora é feito um novo edito, e vai para toda a nação, e língua que ousar blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja as suas casas feitas como monturos, essas pessoas sejam despedaçadas, porque não há outro Deus que possa salvar como o Deus desses 3. E ele vai mais além. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Se eles já eram abençoados, Deus os abençoou ainda mais. Deus agora lhes deu ainda mais autoridade diante daquele povo, porque quando nós entregamos a Deus mais do que nós podemos, mais daquilo que a nossa condição garante, Ele se responsabiliza, Ele cuida, Ele multiplica, Ele salva, Ele guarda, porque Ele é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, aquele que não dorme, aquele que não tasqueneja, aquele que nesse exato momento está sentado em um alto e sublime trono, e nós podemos também sentir a presença dele aqui nesta noite. Esse é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a igreja desse Deus. Nós servimos a Ele, e se nós formos fiéis, Ele permanecerá fiel a todos nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.